Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma de nossas pesquisas, publicada em um periódico internacional chamado Frontiers in Neuroscience, e seu tema está relacionado às alterações que ocorrem no cérebro durante a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença que causa problemas de movimento e atinge principalmente pessoas idosas, embora não somente. Essa condição é classificada como uma doença neurodegenerativa progressiva, ou seja, é uma doença que acomete os neurônios, as células do nosso cérebro, causando sua degeneração e a morte dessas células, de maneira gradual e irreversível ao longo do tempo. Como essa perda de neurônios ocorre principalmente em uma região do cérebro que participa do controle do nosso movimento, isso vai causar os principais sintomas que identificamos em pessoas com doença de Parkinson, os chamados sinais motores. Por exemplo, o tremor das mãos, também chamado tremor em repouso, a dificuldade de iniciar o movimento, ou acinesia, a rigidez muscular, o prejuízo na coordenação motora, entre outros. É importante lembrar que a doença de Parkinson tem tratamento. Existem medicamentos que melhoram esses sintomas porque podem corrigir parcialmente a deficiência dos neurônios, aumentando a quantidade de substância que eles liberam naturalmente para atuar no controle motor. O principal deles se chama L-Dopa ou levodopa, que é uma substância muito parecida com aquela que está deficiente nos neurônios do sistema motor quando a pessoa tem Parkinson, a dopamina. Entretanto, lembrem-se que a perda neuronal é progressiva e irreversível. Então, por mais que esses tratamentos promovam uma melhora dos sintomas, seus efeitos vão diminuindo progressivamente à medida em que a doença avança. E não existe ainda nenhum tipo de cura, ou mesmo algum procedimento que atenue ou retarde a degeneração dos neurônios. A ciência vem buscando estudar de várias maneiras como se dá esse processo de degeneração, pois compreendendo melhor como ele ocorre, poderíamos propor alternativas para interferir com esse processo e, consequentemente, contribuir com melhores opções de tratamento para essas pessoas. Mas há algumas dificuldades que os pesquisadores encontram quando vão estudar esse tema. Talvez a principal delas seja a precocidade do início da degeneração em relação ao surgimento dos primeiros sintomas. Explicando melhor, quando os primeiros neurônios começam a morrer, a pessoa não apresenta nenhum sintoma e só vai se dar conta do problema e ser diagnosticada depois que a degeneração já começou há algum tempo e já atingiu um nível de aproximadamente 60% de perda neuronal. Assim, um recurso que pode auxiliar nesses estudos é a utilização de modelos animais. Lembrando que um modelo animal de uma determinada doença é um procedimento bem estudado que causa em animais de laboratório as mesmas características da doença em humanos. E isso é feito para que os cientistas possam estudar profundamente os fatores que levam à doença e também testar novos tratamentos antes que eles possam ser testados em humanos. Nesse ponto, é importante lembrar que, para fazer estudos em animais, os cientistas têm que obedecer a princípios éticos e legais e ter autorização da Comissão de Ética das instituições de pesquisa para poder realizá-los. Mas voltando ao assunto, pensando no problema da discrepância temporal entre o início da degeneração e o surgimento dos primeiros sintomas, nosso grupo de pesquisa realiza a indução da doença em ratos, administrando ao longo do tempo doses pequenas e repetidas de uma substância chamada reserpina, que vai gradualmente prejudicando a função dos neurônios que produzem dopamina. Fazendo dessa forma, conseguimos observar os sintomas aparecerem de maneira mais gradual. Vejam que a dificuldade de realizar o movimento vai aumentando ao longo do tempo, até atingir um patamar de grande comprometimento, ilustrado aqui nesse vídeo, em que podemos comparar o animal controle
com um animal que está com os movimentos comprometidos em um estágio avançado do experimento com a reserpina. Já mostramos em outro vídeo do canal que com esse procedimento podemos testar tratamentos que possivelmente retardariam o aparecimento dos sintomas, o que propiciaria uma melhor qualidade de vida. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Mas há outras vantagens de se estudar o desenvolvimento da doença de maneira gradual. Por exemplo, o que fizemos nesse estudo publicado na Frontiers in Neuroscience. Observamos o que está acontecendo no cérebro desses ratos em várias etapas do protocolo, até mesmo antes do surgimento da dificuldade motora, o que corresponderia àquela fase da doença em que já começou a degeneração, mas ainda não há sintomas. Como fizemos isso? Nós quantificamos nas principais áreas do cérebro que são atingidas na doença alguns indicadores de um processo chamado neuroinflamação, que, como o próprio nome diz, é uma inflamação que ocorre no tecido neural e que sabidamente está envolvida com a perda neuronal, não só no Parkinson, mas em várias doenças neurodegenerativas. Esse processo envolve tanto a produção de substâncias pró-inflamatórias, como as citocinas, quanto a ativação de células que fazem parte do sistema imune no sistema nervoso, como a micróglia. E podemos quantificar esses parâmetros, inferindo então o grau de neuroinflamação em uma determinada situação. E como podem ver, esses parâmetros já estão alterados logo no início do protocolo, quando ainda não havia alteração motora. Sendo assim, observando essa alteração tão precoce, podemos estudar meios de interferir com esse processo e, possivelmente no futuro, prevenir ou atenuar a perda neuronal. Outra coisa interessante que observamos nessa pesquisa foi quando interrompemos a indução do parkinsonismo com a reserpina e deixamos o animal se recuperar. Vale lembrar que essa situação é específica do modelo animal, pois em pessoas que têm a doença não é possível ainda interromper a degeneração e ocorrer essa recuperação. Mas no animal, ao remover a substância que está causando o quadro, ocorre essa recuperação. Vemos que a função motora tende a se restabelecer e também, neste caso, quantificamos os parâmetros da inflamação no cérebro neste momento. E aqui observamos que durante esse processo de recuperação, houve um aumento de alguns processos que são considerados naturalmente anti-inflamatórios, ou seja, uma resposta do organismo que visa contrapor o processo de inflamação. Esse achado é bem importante, pois sugere que no futuro podemos tentar fortalecer ou aumentar essa resposta anti-inflamatória para tentar combater os processos neurodegenerativos. Bom, esse foi um resumo do que observamos no nosso estudo e que foi realizado pela equipe do Laboratório de Neurociência Comportamental e Molecular da Unifesp. Espero que tenham gostado e até a próxima.